Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Façam todos um excelente dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Distribuidora Paraber, faça um bom dia, seja muito bem-vindo. Debaixo do céu. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse aqui é um ambiente, gente, preparado para você crescer em fé, para você fortalecer sua fé, para você conhecer Jesus, para você ter o hábito de ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo Mateus, nós já estamos lá no capítulo 15, em a segunda multiplicação de pães. Amanhã a gente vai para o capítulo 16. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, lá no meu feed tem várias lives para você crescer em fé, fortalecer sua fé, para você começar a ler os livros e entender mais sobre a palavra de Deus. Então vai lá maratonar, tem do capítulo 1 até o capítulo 15 para você pegar as mensagens. Então, se você não me segue aqui nessa página, me segue aqui, curta, compartilha para você receber todos os dias mensagens devocionais para edificar a sua vida, você conhecer Jesus e crescer em espiritualidade. Seja muito bem-vindo a esse espaço. Eu creio. Mãe, faça um bom dia, benção, seja bem-vinda. Já vai pegando a Bíblia de vocês, já vai abrindo lá em Mateus capítulo 15, pega papel, caneta na mão, traga seu café, traga sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abra os seus olhos, os seus ouvidos espirituais para vocês entenderem as mensagens de hoje. Vem chegando com muita fé, com muita paz. Deus te abençoe e te ilumine também, mãe. Bom dia, bom dia. Vamos iniciar o nosso devocional. Se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche. Se não puder, não tem problema. Só se conecte aqui comigo para que a gente possa fazer a nossa oração e pedir ao auxílio do Espírito Santo para que ele ministre aqui nessa live de hoje. Então, se você puder, feche os seus olhos. Se não, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela graça, pela misericórdia. Te agradecemos pela saúde, pelo ar que respiramos, Pai. Te agradecemos porque a sua misericórdia se renova e nos alcança. A tua graça se renova cada dia e nos alcança, Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado pela vida de cada um que está aqui, que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas que através da tua palavra, da tua ministração, possamos sair daqui transformados e renovados e capacitados através da tua palavra, Pai. Querido amigo Espírito Santo, seja bem-vindo a esse lugar, a tua presença aqui é muito bem-vinda, que o Senhor possa falar através de mim, que não seja eu, mas sim o Senhor colocando palavras na minha boca, no meu coração, para que assim, a tua manifestação seja presente aqui no nosso devocional, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, com total autoridade, total livre-arbítrio para ministrar aqui neste lugar. Que nós tenhamos um devocional abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém, amém, amém. Então nós vamos ler hoje a segunda parte do capítulo 15, que é a segunda multiplicação de pães. Aqui tem muitos mistérios, tem muitas mensagens para a gente aprender dentro desse devocional de hoje. Tem até um pedaço de complemento que a gente leu lá do capítulo 14, que era a primeira multiplicação de pães. Então a gente vai entender muita coisa aqui. Então vamos ler e a partir que a gente vai lendo eu vou falando as mensagens para vocês entenderem o que esse capítulo quer ensinar para a gente dentro do dia de hoje. Então a segunda multiplicação de pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou.
uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe aleijados, os cegos, os mancos, os mudos, e muitos outros os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. Aqui Jesus ele ia lá para a beira do mar, e na beira do mar ele ensinava as pessoas sobre o reino dos céus, sobre as boas novas, sobre Deus, sobre o que estava acontecendo, que o mundo, que o reino de Deus, o reino dos céus estava próximo, para que eles pudessem arrepender dos pecados, enfim, estava ensinando sobre o reino dos céus. E às vezes Jesus subia ao monte para quê? Para ter o seu momento solitário, para ele se conectar com o Pai. Então, o que a gente aprende aqui, inicialmente? Nós precisamos ter um tempo de solitude. Nós precisamos ter um tempo de nos recolher para a gente estabelecer o nosso relacionamento com Deus, para a gente crescer na espiritualidade, para quê? Para que a gente possa passar essa espiritualidade, essa presença de Deus para outras pessoas. Então, Jesus ele ia para a beira do mar, ensinar aquele povo na beira do mar, dentro de barcos, e depois ele se retirava, ele subia ao monte e ele orava para quê? Para ter o seu momento com Deus, para ter a sua conexão com o Pai. E assim somos nós. Nós precisamos tirar um tempo de solitude para a gente se conectar com Deus, para a gente sentir a presença de Deus. Amém? Daiane, faça um bom dia, seja muito bem-vinda. Continuando. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Aqui, para quem assistiu a live que eu falei sobre a primeira multiplicação de pães, Jesus aqui é como se eles estivessem tendo a oportunidade de viver aquele momento de novo, para eles terem uma nova consciência. Então a gente vai falar sobre a mensagem que tem contido aqui, então eu vou pedir para que vocês, sempre que eu falar algo que eu já li aqui sobre a primeira multiplicação de pães, você se remeter àquele ensino, para você entender o que esse capítulo quer dizer. Então, se você não assistiu o capítulo 14, a primeira multiplicação de pães, você vai lá no meu feed e assiste para você entender melhor o que esse capítulo quer te ensinar. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Então aqui primeiro já vou enfatizar o número 7. 7, número profético. 7, número da perfeição. Então 7 responderam eles. E alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes, dar graça, partiu e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magda. Então, qual que é a primeira mensagem que tem contido aqui dentro desse capítulo? Quais são as áreas, pergunta na verdade, quais são as áreas da sua vida, quais são as áreas da sua vida que está enferma, que você precisa colocar aos pés de Jesus para que ele cure? Porque quando Jesus estava lá na praia, estava lá na beira do mar, o povo, os cegos, os mancos, os paralíticos e muitos outros se colocaram aos pés de Jesus. E se colocando aos pés de Jesus, Jesus os curou. E o povo ficou admirado, porque os cegos voltaram a enxergar, os mudos voltaram a falar, os aleijados foram curados. Então, qual que é a área da sua vida que está enferma, que você precisa apresentar aos pés de Jesus para que ele possa curar, para que ele possa tocar na sua vida? Talvez a área da sua vida que está enferma é o seu relacionamento, seu casamento. Talvez a área que está enferma na sua vida é a área profissional. Talvez a área que está enferma na sua vida é a sua área financeira. Talvez a área que está enferma na sua vida é sentimental. Então, qual a área da sua vida que está enferma que você precisa apresentar para Jesus para que ele possa tocar e curar? Assim como os mudos, levando os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros se colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Qual é a área da sua vida que precisa da mão de Deus? Qual é a área da sua vida que você precisa colocar aos pés de Jesus? Paulo Henrique, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então essa é a primeira pergunta que eu quero que você reflita ao longo do seu dia, para que você possa apresentar para Jesus. A pergunta é: qual é a área da sua vida que está enferma e você precisa colocar aos pés de Jesus? Outra mensagem. Antes, isso aqui é muito importante, porque para você que me assiste às lives ao vivo,
Para você que assiste minhas lives depois e o ensino entra em você, penetra no seu espírito, saiba que toda palavra que é ministrada, tanto em mim quanto para você, vem depois a provação para quê? Para saber se a palavra penetrou no seu espírito, para saber se você entendeu a palavra de Deus. Então, tudo que é ministrado, depois Deus vai dar uma oportunidade para que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. Então, para você que está me ouvindo aqui ao vivo, para você que vai estar me ouvindo depois, saiba que tudo que é ministrado, tudo que você aprende, isso depois vai ser colocado em prática. Deus vai colocar oportunidades para que você pratique isso. Vitor, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, antes da aprovação, Deus te prepara, te ensina para que você possa estar atento aos ensinamentos dele. Por quê? Presta atenção nesse versículo aqui, ó. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Se a gente lembra lá do nosso devocional passado, que eu falei sobre a multiplicação de pães, a primeira multiplicação de pães, o que os discípulos falaram para Jesus? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Então, o que é a mensagem aqui? Antes, os discípulos tinham falado o quê? Manda o povo embora, porque aqui não tem comida, já está ficando tarde, eles precisam ir para o povoado para se alimentar. E eles mandaram o povo embora. O que Jesus está ensinando os discípulos agora? Jesus fez a primeira multiplicação de pães quando os discípulos pediram para que aquela multidão fosse embora, porque eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus, naquele momento, falou: não precisa mandar esse povo embora. Ele era o pão que iria multiplicar o alimento para distribuir para aquele povo. E agora, na segunda vez, depois que os discípulos passaram por essa primeira experiência, Jesus traz a mesma experiência para eles, porém, na segunda multiplicação de pães, falando para eles o seguinte, ou seja, Jesus já tinha ensinado, Jesus já tinha mostrado, Jesus já tinha feito o milagre da multiplicação de pães, já tinha alimentado toda aquela multidão. E agora, na segunda vez, Jesus é quem pergunta para os discípulos, falando o seguinte: Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: olha a resposta dos discípulos. Alexandra, faça um bom dia, seja bem-vinda. Olha a resposta dos discípulos: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Lá na primeira multiplicação de pães, Jesus não tinha pegado os 5 pães, os 2 peixes, não tinha distribuído para aquela multidão? Já não era para os discípulos ter entendido que o pão que eles precisavam, a pessoa que ele precisava para estar ali multiplicando o pão e alimentando aquele povo, era o próprio Jesus? Eles não estavam com o próprio Jesus? O mesmo quem fez a primeira multiplicação de pães, lá no capítulo 14, ele não poderia fazer essa mesma multiplicação de pães nessa segunda vez? Só que os discípulos, o quê? Eles não prestaram atenção. Cíntia, faça um bom dia, seja bem-vinda. Eles não prestaram atenção. E Jesus falou aqui com eles. Eles falaram para Jesus o quê? Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Então, toda vez que vocês aprendem sobre a palavra de Deus, seja no culto, seja numa live, seja numa pregação, você se alimenta dessa palavra, você vai ser o quê? Colocado em situações para que você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu. Jesus, na primeira multiplicação de pães, o que ele fez? Ele ensinou os discípulos falando: não precisem ir embora. Quantos pães vocês têm? E eles falaram: 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou o pão, pegou o peixe, deu graças e ali foi multiplicado o alimento e deu para alimentar aquele pessoal. Na segunda vez, já era para os discípulos ter entendido esse ensino, ter pegado os 7 pães e entregado para Jesus para ele ter feito a multiplicação. Só que Jesus ali colocou eles à prova para saber se eles tinham entendido o que Jesus tinha feito na primeira multiplicação de pães. E os discípulos não entenderam. Eles perguntaram: aonde vamos achar pão suficiente para alimentar
essa multidão toda. Ou seja, fiquem atentas, porque logo depois que você sai de uma ministração, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser qualquer dia, Deus vai colocar oportunidades para que vocês coloquem em prática tudo aquilo que você aprende sobre a palavra de Deus. Porque a gente não está sendo o quê? Religioso. Se a gente é uma pessoa religiosa, a gente vive o quê? Eu aprendo, mas eu não coloco em prática, eu estou sendo religiosa. Agora, quando eu aprendo, absorvo, Deus vai colocar oportunidades na minha frente para que eu possa colocar em prática aquilo que Ele está me ensinando. Com os discípulos foi assim. Tá fazendo sentido? Fez muito sentido. Glória a Deus, gente. Então tá bom. Então, fiquem atentos no dia a dia de vocês. Fiquem atentos, seja hoje e amanhã, porque Deus, Ele coloca oportunidades para testar se a gente realmente aprendeu a palavra dele. Para provar se a gente realmente aprendeu aquilo que Ele quis nos ensinar nesse dia de hoje. Então, a gente aprende, a gente coloca em prática. A gente aprende, a gente coloca em prática. Outra mensagem aqui. Jesus era o pão que eles precisavam para alimentar aquela multidão. Qual foi a pergunta dos discípulos para Jesus? Aonde poderíamos arrumar tanto pão para alimentar essa multidão? Jesus era o próprio pão, primeiro espiritual, porque eles precisavam se alimentar da palavra espiritual, se encher primeiro na espiritualidade e depois no físico, o alimento físico. Então ali Jesus era o próprio pão, tanto na questão espiritual de ensinar a palavra, de falar sobre o reino dos céus, quanto do alimento físico, porque era o próprio Jesus que ia pegar os pães que eles tinham em mãos e multiplicar para alimentar aquela multidão que nem ele fez a primeira vez. Então Jesus era o próprio pão, era a própria pessoa que iria realizar a multiplicação, que ia alimentar aquele povo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Outra mensagem aqui. Muitas das vezes nós desfalecemos no meio do caminho porque a gente não está cheio da palavra de Deus. Jesus fala o seguinte aqui, Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome porque podem desfalecer no caminho. Aqui tem 2 coisas. Aqui tem o número 3. Número 3, número profético, porque ao 3º dia Jesus ressuscitou. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Então, quando Jesus fala o seguinte: não quero mandá-los embora, porque eu tenho medo que eles desfaleçam no meio do caminho, é por quê? Porque a gente precisa nos alimentar da palavra de Deus. O que nos sustenta na nossa jornada, o que nos sustenta na nossa caminhada durante os nossos desafios, durante as tribulações que são colocadas na nossa vida, problemas, enfim, o que te sustenta é a palavra de Deus. O que te mantém forte de pé é a palavra de Deus. O que não faz com que você se desfaleça no meio do caminho por causa dos desafios, por causa dos problemas, é a palavra de Deus. Então Jesus falou o seguinte: eu não quero mandar eles embora, porque eles podem desfalecer no caminho. Eu não quero mandar eles sem a palavra, eu não quero mandar eles sem o ensino da palavra de Deus, porque eles podem desfalecer no caminho. Ismael, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então aqui às vezes nós desfalecemos no meio do caminho porque a gente não está se enchendo por completo da palavra de Deus. Toda vez que a gente se prostra diante de uma situação difícil, diante de uma dificuldade, é porque a gente não está se alimentando 100% da palavra de Deus, que vai nos manter firme, para passar por cima das tribulações, para passar por cima dos desafios. Então, a mensagem que está contida aqui é essa aqui, que nós desfalecemos no meio do caminho porque nós precisamos nos alimentar mais e mais da palavra de Deus, para que a gente possa estar cada vez mais forte para passar por tribulações e desafios que são colocados na nossa frente. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários, está fazendo sentido para vocês? Que a gente vai para a próxima mensagem dentro desse contexto aqui, é o quê? Número 7. Lá no capítulo 14, eles tinham o quê? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos é o quê? 7. E eles recolheram desses 5 pães e 2 peixinhos 12 cestos cheios. Então eu falei que toda vez que você se esvazia de si, que você distribui o que você tem, seja o ensino, seja o conhecimento para outras pessoas, você distribui e você volta cheio. Por quê? Toda vez que você contribui com o outro sobre o que você tem, sua experiência, sua sabedoria, Deus ele te capacita cada vez mais para que você possa transbordar cada vez mais. Então, número 7 ali, porque 5 pães e 2 peixinhos. Número 7, número perfeito, número profético, aconteceu a primeira multiplicação de pães. E ali os discípulos, eles recolheram 12 cestos cheios, um cesto para cada discípulo, ou seja, cada um voltou cheio do seu cesto.
cheio daquilo que eles tinham distribuído para a multidão. Multiplicaram a palavra de Deus, multiplicaram o alimento, e os discípulos ali de Jesus só cresciam de acordo com o ensinamento de Jesus. Agora aqui na segunda multiplicação de pães, quantos pães que ele tinha? 7 novamente. Agora realmente tinha 7. Número 7 de novo, número profético de novo, número onde que teve a segunda multiplicação de Deus. Então ali o número 7 se repetiu, a multiplicação se repetiu. Ou seja, os números, gente, que estão na Bíblia, eles não são em vãos, eles têm significados. Ele tem um ato profético, a gente precisa entender que os números aqui na Bíblia, eles têm um significado. E lá na frente você vai entender por que os discípulos, eles recolheram 7 cestos cheios. 7 cestos cheios. Que significa o seguinte. Lá em Atos, no capítulo 6, do 1 ao 7, vai falar assim, ó, a escolha dos 7. Então aqui, antes de Jesus ter subido ao céu, antes dele ter ressuscitado, ele tinha 12 discípulos. Na segunda multiplicação de pães, eles tinham 7 pães e recolheram 7 cestos cheios. Quando Jesus ressuscitou, foi para o céu. Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele vai nos ensinar o quê? Jesus, ele prepara, ele escolhe mais os discípulos, 12 discípulos, ele escolhe mais 7 pessoas de bom testemunhos. Para quê? Para discipular mais pessoas, para entrar no ministério da palavra. Ou seja, os 7 cestos cheios representavam esses 7 discípulos, esses 7 escolhidos para levar a palavra de Deus, ou seja, multiplicando mais discípulos, multiplicando mais a palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 6 vai falar assim, ó, a escolha dos 7. Naqueles dias crescendo o número de discípulos dos judeus de fala grega, entre eles queixaram-se os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicarno, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, a quais oraram e lhes impuseram a mão. Ou seja, todo número aqui da Bíblia, seja lá no início, lá no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, tem um significado, tem um sentido. E aqui, quando Jesus multiplicou os 7 pães e eles recolheram 7 cestos cheios, estava apontando lá na frente quando Jesus ressuscitou e o Espírito Santo agora estava habitando sobre eles, que eles escolheram o quê? Os 7 discípulos para levar a palavra de Deus. Os 7 discípulos com um testemunho bom, cheio do Espírito Santo, com fé, para multiplicar os discípulos de Jesus, testemunhar a respeito de Jesus. Então, o número 7 é um número profético, tem ato profético, tem milagres aí no número 7, tanto lá na primeira multiplicação quanto aqui na segunda. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. E agora a gente vai falar um pouco sobre o mundo espiritual. Por quê? Quando eu trago aqui para vocês sobre devocional, sobre a palavra, vocês precisam entender o quê? Que existe um mundo espiritual se movimentando o tempo todo. O mundo espiritual, ele está ligado no mundo natural. As coisas acontecem no mundo espiritual e elas vêm para o mundo natural. Então, para vocês entenderem que existe um mundo espiritual, vocês precisam ter o quê? Fé de acreditar que esse mundo espiritual, ele existe. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo, ele está aqui no mundo natural. E o nosso espírito se conecta com o mundo espiritual. Então, às vezes, para você sentir o mundo espiritual, às vezes você nem tem conhecimento total do mundo espiritual. Às vezes você chega no ambiente, você sente um calafrio. Às vezes você chega no ambiente, você sente um sentimento ruim, alguma coisa assim. Por quê? É o seu espírito que está sentindo o ambiente, a frequência do ambiente, ou seja, mundo espiritual. Então, muitas pessoas não têm conhecimento, não sabem que existe um mundo espiritual, ou como é que é a palavra, gente? Não se dispõem a aprender mais sobre o mundo espiritual por falta de conhecimento, falta de lugar de procurar sobre esse ensino que é a inteligência espiritual. Então, a gente precisa entender que, antes de tudo se formou através do mundo espiritual.
Então, tudo se formou através do mundo espiritual. E depois tudo se materializou no mundo natural. Então, vocês precisam entender que existe o mundo espiritual se movimentando. Existe o mundo espiritual se movimentando o tempo todo e ele se materializa no mundo espiritual. E vocês precisam ter discernimento disso. Por quê? Para vocês não acharem que as coisas que acontecem na vida de vocês são algo pessoal, são algo que vocês causaram. Às vezes nós colhemos frutos que nós causamos de coisas que a gente fez por incredulidade, por pecado, por coisas da carne. Mas tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente às vezes não causou, que é o mundo espiritual se movimentando. E a gente precisa ter esse discernimento de saber o que é coisas que a gente causou e o que é coisas que o mundo espiritual está se movimentando. Então a gente precisa o quê? Buscar conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que não se despertam para o mundo espiritual estão perdidos. Exatamente, Cíntia. E precisam se encontrar. Então, nós estamos vivendo numa era de quê? De que nós precisamos nos alimentar. Nós estamos vivendo numa geração que a gente precisa o quê? Se alimentar da palavra de Deus. Porque o reino dos céus está próximo. Muitos ouvem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Aí a pessoa que está partindo essa mensagem, está divulgando essa mensagem, no caso, eu aqui nessa live, as pessoas falam o quê? Ah, essa mulher tá doida. Ah, essa mulher não sei o quê. Porque as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. Se você está vivendo na carne, se você está vivendo no mundão, no pecado, realmente você vai achar o que a gente fala aqui nessa live difícil de entender, vai achar que é loucura. Por quê? Para os que vivem na carne, isso realmente é loucura. Mas para os que vivem no Espírito, são discernidos pelo Espírito. Então, toda vez que vocês entrarem no ensino de inteligência espiritual, vocês precisam pedir para Deus que abra os olhos e os ouvidos de vocês para que vocês possam enxergar e para que vocês possam ouvir que existe o mundo espiritual se movimentando o tempo todo. E acorda, ó tu que dormes, que nem assim que falou, aqueles que não se despertam para o mundo espiritual estão perdidos, estão cegos, precisam tirar a escama dos olhos para saber que existe um mundo espiritual e ele está cada vez mais ativo na vida da gente, cada vez mais se manifestando na vida da gente. E a gente é que precisa buscar esse conhecimento. Nós é que precisamos tomar a frente de buscar a inteligência espiritual. Nós que precisamos buscar a frente de entender como funciona o mundo espiritual para a gente lutar com as armas espirituais. Nós não lutamos contra carne nem sangue, mas sim contra potestades, principados e hostes do mal. Ou seja, a nossa luta é contra... fugiu aqui, gente. Meu Deus, está repreendido, em nome de Jesus. Não é contra carne nem sangue, mas sim contra o mundo espiritual. Me fugiu, realmente me fugiu. Quem lembrar e coloque para mim, eu acabei de falar e me fugiu. Está repreendido, em nome de Jesus. E a gente vai para o plano de ação, que é o quê? Eu sempre trago para vocês aqui jejum de acordo com a sua resistência. Porque o jejum, ele vai te deixar sensível ao mundo espiritual. O jejum, ele vai fazer você se conectar com mais facilidade com Deus, vai fazer você ouvir a voz de Deus, vai fazer você ouvir a voz do Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo. Então, o jejum, ele enfraquece a sua carne, você mata a sua carne. Então, faça jejum de acordo com a sua resistência. Faça jejum de acordo com a sua resistência para você ficar mais sensível ao mundo espiritual. Oração, ora sem cessar. Fala palavras, engrandece o nome de Deus, faça suas petições, faça seus agradecimentos e pede ao Espírito Santo para te auxiliar nas suas orações, para te auxiliar naquilo que você realmente precisa aprender, sabedoria, conhecimento, discernimento. Peça ao Espírito Santo aquilo que vocês precisam receber dele para que vocês tenham esse entendimento do mundo espiritual. Bíblia, leitura da Bíblia, Deus falando com você o tempo todo. A leitura da Bíblia é o Espírito Santo ministrando em vocês o tempo todo. Vocês conhecem o mundo espiritual, como ele acontece no nosso meio, através da palavra. O Espírito Santo nos revela isso o tempo todo, a partir do momento que a gente se dispõe a ler a Bíblia. Outra coisa, louvor, você entrega sua adoração a Deus, você quebra cadeias, você abre o ambiente espiritual também através do louvor, você entrega sua adoração, ou seja, são 4 ferramentas para você abrir o mundo espiritual, para você sentir o mundo espiritual, para você ter entendimento do mundo espiritual, ficar sensível ao mundo espiritual. Então faça o jejum, leitura da Bíblia, louvor e oração. Segundo plano de ação é o quê? Se alimente da palavra todos os dias para não desfalecer no meio do caminho.
para dominar suas emoções em dias difíceis. Jesus falou o seguinte: não quero mandar esse povo embora, eu tenho medo que eles desfaleçam no meio do caminho, porque eles precisavam do ensino da palavra de Deus. O que vai te manter de pé diante de situações difíceis é a palavra de Deus. Então, todos os dias, acorda de manhã, lava o seu rosto, vai para a Bíblia, faz o seu devocional, ou vem aqui para a live. Eu te convido todos os dias para você ter orientação, para você complementar o seu devocional com as mensagens que eu trago aqui, para a gente ler os livros da Bíblia, 7 e 7 da manhã. Então, todo dia se alimenta, todos os dias eu estou aqui te ajudando, com o maior amor de trazer para você a palavra, para crescer, para te ajudar a crescer em espiritualidade, crescer a sua fé, fortalecer a sua fé. Então, se alimente da palavra, se alimente do ensino de Jesus para que você não possa desfalecer no meio do caminho. Terceiro plano de ação. Nós desfalecemos no meio do caminho porque nós não temos o ensino da palavra, nós não nos alimentamos completamente 100% do ensino da palavra, porque às vezes desânimo, às vezes preguiça, às vezes procrastinação, não deixa a gente ler a palavra de fato. Ou seja, nós precisamos o quê? Dominar as nossas emoções. Então, para a gente buscar Deus, para a gente ler a palavra, para a gente ter devocional, a gente precisa o quê? Dominar nossas emoções. A preguiça, a procrastinação, o desânimo, tudo aquilo que evita da gente buscar a palavra. Então, além de você buscar o alimento espiritual, que é você ler a palavra, você também vai buscar o alimento emocional, que é para você derrubar o desânimo, a preguiça, o cansaço, para que você possa se alimentar. É destronar mesmo a procrastinação, é destronar a preguiça, é destronar o desânimo, para que você possa se alimentar inteiramente da palavra de Deus e ela frutificar e fortificar o seu espírito para você vencer as suas batalhas. Então, o que você vai fazer? Lá na minha bio, fazer sua inscrição no Dominando as Emoções, para você entender as suas emoções, começar a dominar suas emoções, começar a governar a sua vida. Por apenas R$ 97,00 você pode dividir esse valor de 12 vezes. Então vai lá no link lá da minha bio, tem um link debaixo da minha foto, debaixo da descrição. É só clicar lá no curso Dominando as Emoções, fazer sua inscrição e iniciar sua jornada. Vou deixar também lá nos meus stories para você clicar e já cair direto na página e fazer sua inscrição. Domine as suas emoções, governe as suas emoções. Quem governa as suas emoções é você e não elas que têm que te governar. Você precisa se libertar do seu emocional que faz com que você procrastina, tenha desânimo, tenha preguiça, ansiedade. Então vai lá fazer sua inscrição por apenas R$ 97,00 ou 12 vezes de 9 e pouquinho. Terceiro plano de ação é o quê? Lê o capítulo 16. Lê o capítulo 16, que é os fariseus e os saduceus pedem um sinal, e o fermento dos fariseus e dos saduceus. Lê esses dois subtítulos, anotar as mensagens, fazer o seu devocional para você se alimentar o seu espírito, para você crescer em fé, e traga aqui para a live de amanhã para a gente crescer nessa mesma fé juntos, para complementar o seu devocional, para que você possa crescer cada vez mais na fé de Jesus Cristo, multiplicar esse alimento de Deus. Então, faça um bom dia, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês possam se alimentar cada vez mais da palavra de Deus, para que vocês possam ficar cada vez mais forte na presença de Deus. Sinto muito a presença do Espírito Santo agindo em mim. Glória a Deus, Mãe, Deus te abençoe, amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês façam um excelente dia e até amanhã, 7 e 7 da manhã.